parte aqui eu acredito que é a parte que mais vai abençoar algumas pessoas que estão assistindo a gente agora. Por quê? Naquela igreja pentecostal que eu estava ali, eu enfrentei um dilema. Porque todo mundo sentia um monte de coisa, todo mundo via, todo mundo ouvia, e eu não tinha experiência nenhuma. Você não sentia nada? Não sentia nada, não via nada. E as pessoas falaram, você tem que ser batizado com o Espírito Santo, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Então eu comecei, então eu me trancava em casa, eu chorava, clamava, eu jejuava, eu ia para o monte com os irmãos e nada. Teve momentos de eu estar na igreja e até sentir alguma coisa ali, mas na minha cabeça, quando eu fosse batizado com o Espírito Santo, eu ia ficar possesso do Espírito Santo. O Espírito Santo ia me tomar e a minha boca ia mexer, e ia ser algo incontrolável. Então eu estava esperando o Espírito Santo me tomar e tomar minha boca e me usar. Lá eles tinham essa impressão, Deus me usou em línguas. Então eu estava esperando Deus me usar em línguas, me tomar e eu falar em línguas sem ter escolha. Só que isso não acontecia. E eu tinha um tio meu que ele estudou no Rema. Ele fez o Rema, né? Para quem conhece o Rema, que divulga os ensinos do Kenneth Hagin, tem os livros. Mas quando eu estava no mundo, eu não tinha muito, não sabia desse outro lado da vida do meu tio, que ele era um ministro, que ele pregava, que ele era usado por Deus. Eu sabia que ele tinha muitos livros na casa dele, mas quando ele soube da minha conversão, teve um dia que eu fui visitar ele, e numa conversa com ele, eu falei que eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Ele me deu um livro do pastor Kenneth Hagin, O Espírito Santo e os Seus Dons. É muito bom. Aí eu voltei para São Gonçalo com aquele livro, ele voltou comigo no dia e foi comigo na igreja que eu frequentava. Quando ele chegou lá, no final da reunião, a irmã que estava ali presidindo aquela reunião falou assim, alguém aqui tem algo de Deus para entregar para a igreja? Esse meu tio levantou e começou a se mover extraordinariamente nos dons. Eu falei, meu Deus, porque era o meu tio, era alguém que brincava, ria, eu considerava ele uma pessoa carnal, inclusive. Mas eu vi ele ali fluindo e caía um daqui, o outro era curado dali, e entregava uma revelação para o outro. Eu falei, meu Deus, quando chegou no final do culto, eu falei assim, o que eu preciso para Deus me usar desse jeito? Ele falou, então, você vai ler esse livro e você vai aprender a receber o batismo com o Espírito Santo. Quando você receber, que você falar em línguas, você vai ter que orar em línguas todo dia, passar tempo orando em outras línguas. E isso vai trazer o poder de Deus na sua vida. Pois bem, naquela mesma noite, eu não fui dormir, eu fui pegar o livro. Então, pelo que eu me lembro, posso estar enganado, né? Já fazem 16 anos, mas eu acho que eu li o livro inteiro naquela noite. Não é um livro muito grosso, né? Ele é fino. Umas 200. Não, ele é grande assim, mas ele é um pouquinho fino. Se não foi na mesma noite, com certeza foi no máximo em 2 dias que eu li aquele livro. Ali naquele livro eu aprendi que você não precisa estar em êxtase para falar em línguas, não desprezando que algumas pessoas vão receber experiências extraordinárias e vão falar em línguas nesse momento, mas não é obrigatório. E que você tinha o controle, que o Espírito Santo não toma você, é você que fala, ele concede as línguas, mas é você que fala. Aprendi isso naquele livro. E aprendi sobre a oração da fé. Eu aprendi que qualquer promessa que esteja na Bíblia, que Jesus tenha conquistado para você, você não precisa esperar. Você pode tomar posse pela fé. E naquele livro eu aprendi sobre a oração da fé, que está lá em Marcos capítulo 11, verso 24. Tudo que você pedir orando, creia que já recebeu. Qual era o meu problema? Eu pedia, mas nunca cria que já tinha recebido. Eu sempre cria que iria receber no futuro. Então eu não recebia mesmo, porque Jesus não disse que aquele que crê que vai receber, vai receber. Ele disse aquele que crê que já recebeu é que vai receber. Ao que tem,
lhe será dado. Então eu preciso primeiro tomar posse pela fé para que depois eu tenha realmente aquilo manifesto na minha vida. Quando eu entendi esses princípios, eu não pensei duas vezes. Eu fui para a varanda ali da minha casa, que era a casa ali dos meus avós, olhei para o céu, fiz uma oração rápida, simples. Eu disse: Senhor, Jesus chamou o batismo com o Espírito Santo de promessa do Pai, Pedro chamou de promessa do Espírito, e Paulo disse que todas quantas promessas foram feitas por Deus têm o sim e o amém. Então eu estou aqui pela última vez, eu vou pedir pela última vez, e eu te peço, me batiza com o Espírito Santo, me concede falar em outras línguas. E eu creio que estou recebendo agora. Muito obrigado. Eu já estou sendo batizado com o Espírito Santo e já estou pronto para falar em línguas. Terminei a oração, não esperei. Não esperei vir nada na mente, não esperei sentir nada. Eu abri a minha boca, como Pedro ali saindo do barco e pisando na água. Eu abri a boca e acreditando que quando eu falasse qualquer coisa, as línguas estariam ali. E eu lembro que eu falei uma palavrinha só, né? Xarabacandarai. E não senti nada. E eu fiquei a semana inteira. Eu ia trabalhar falando aquilo ali, xarabacandarai, xarabacandarai, xarabacandarai. Sem sentir nada. Sem sentir nada. E voltava e falava e falava. E claro, desde a primeira vez que eu falei, veio aquela coisa na mente. Você está inventando. Você está imitando alguém. Você está falando na carne. Ó, cuidado. Na época eu namorava uma moça, ela falava: você está imitando, hein? Cuidado. E aí o que aconteceu? Depois de uma semana, mais ou menos, teve um momento que eu estava com alguns irmãos em cima do monte orando e eu senti a unção do Espírito. E eu sempre falo que foi ali que eu falei em línguas, mas outro dia minha memória clareou um pouco mais e eu lembrei que eu não falei em línguas exatamente no momento que eu estava no monte. Aquela unção que eu senti ali, ela me acompanhou até em casa. Eu fui em casa, uma coisa assim, explodindo, e eu ficava andando pela casa, e aí eu soltei aquela rajada. E eu falei em línguas sentindo a unção. Claro que foi muito mais gostoso do que... sem sentir nada. Do que sem sentir nada. Mas eu falei as mesmas coisas. Eu falei a mesma palavra que eu estava falando antes, não falei outra palavra. Não mudou nada. Ou seja, sentindo ou não sentindo, eu já estava falando em línguas. O que eu tive foi uma experiência ali com a unção, com o poder de Deus, mas realmente eu recebi quando? Quando eu criei que recebi. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.